Boa tarde, meu nome é Giovana Pereira Barral, sou estudante de Medicina Veterinária pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, campus Bambuí, e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Abordagem Terapêutica da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica em Equino Atleta de Salto, Preservação da Performance Esportiva. Esses são os demais autores do nosso trabalho. E, primeiramente, a gente precisa falar um pouco sobre o que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela vai ser uma enfermidade inflamatória e respiratória que vai afetar todo o trato respiratório inferior dos equinos. É uma doença crônica e ela é caracterizada porque ela vai fazer uma obstrução parcial e persistente das vias aéreas. Geralmente, ela vai estar associada a uma resposta exacerbada da mucosa brônquica, então vai ter uma inflamação exacerbada, causando a presença de muco, né, nesse trato respiratório. Essa obstrução ela vai levar a uma redução do fluxo de ar e uma retenção de muco. Aí o que vai acontecer? A dificuldade da ventilação pulmonar e, consequentemente, a dificuldade da oxigenação dos tecidos. As causas mais comuns vão incluir desde a exposição prolongada às partículas irritantes, como aquela cama que é excessivamente seca, ou aquele feno de má qualidade que vai deixar partículas suspensas no ar, né, de partículas irritantes, e até mesmo ambientes mal ventilados, ambientes que não têm uma ventilação adequada para o animal. Falando um pouco agora sobre o nosso relato de caso, o nosso paciente foi um cavalo macho da raça brasileira de hipismo, com 12 anos e 532 quilos. O animal ele apresentava um histórico de uma tosse persistente, uma dispneia e uma perda significativa, né, no desempenho das provas de salto. Tendo isso em vista, a gente começou a nossa anamnese, nosso exame físico. Durante eles, a gente observou que o animal apresentava uma taquicardia, ruídos respiratórios acentuados e uma cianose discreta. O que chamou muita atenção também é que, apesar de o animal estar em repouso, ele apresentava um esforço respiratório intenso. Partindo para a avaliação do ambiente que o animal vivia, foi observado que a cama era excessivamente seca e isso deixava mais propenso a ter partículas irritantes no ar, o que agrava consideravelmente o possível quadro, né? Diante dos sinais clínicos do animal dos sinais clínicos do animal apresentava e das circunstâncias, foi sugerida uma endoscopia do trato respiratório. Durante a endoscopia, foi possível observar na traqueia proximal o exudato mucopurulento, né, na parede do órgão, e a traqueia está um pouco hiperêmica devido a esse processo inflamatório crônico. É, Passando mais adiante, na imagem 2 é possível observar a laringe. Aqui você vai observar também a presença do exudato, né? Mucopurulento, mas aqui é possível ver mais ainda a questão da irritação, principalmente onde é que tem as pregas vocais. Juntando os sinais clínicos, somando os sinais clínicos junto com os exames, foi fechado o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica. Diante disso, a gente precisava agora elaborar um protocolo terapêutico. O nosso protocolo terapêutico começou com o manejo ambiental. Primeiro, a gente garantiu uma cama de qualidade para o animal para diminuir essas partículas irritantes e um volumoso umedecido, atentando-se que esse volumoso umedecido ele tem que ter uma atenção maior porque ele tem que uma facilidade, né, de fermentar por estar umedecido, então precisa de uma atenção diária de como esse volumoso é ofertado e quando ele é retirado se o animal não consumir. Passando para a parte dos fármacos mesmo, a gente fez uma nebulização com 20 ml de Silvaplex, que é feita diariamente no animal, e a cada 6 meses, por 2 dias consecutivos, é feito 5 ml de plasma rico em plaqueta e 5 ml de soro fisiológico. Junta esses dois, forma uma solução de 10 ml e é feito via nebulização no animal. A partir disso, a gente também faz um tratamento oral, né? O tratamento oral é feito com dexaflasacort, que é um corticoide, né? Que é feito na dose de 0,05 miligramas por 30 dias. Além disso, é feita a hidroxizila, 11 miligramas quilo, durante de 6 a 10 dias, vai variar. E o clenbuterol de acordo com a necessidade. Por que de acordo com a necessidade? Porque
tem dias que ele pode ser feito via oral e tem dias que ele vai ser feito direto na nebulização, de acordo com a indicação do médico veterinário naquele dia. Em casos de crise, a gente vai fazer dexametasona e flumeximegomine. A dexametasona a gente vai fazer na dose de 0,1 miligrama quilo via intravenosa. Já a flumeximegomina vai fazer 1,1 miligramas quilo via intravenosa. Esses medicamentos, ele é para o controle do desconforto respiratório e da inflamação de uma forma mais rápida. Por isso que ele só é usado em casos de crise. Partindo agora para a discussão, a gente começa a abordar o uso do Silvaplex. O Silvaplex, ele é um quelante de prata que possui ação antimicrobiana, então ele vai contribuir para reduzir as infecções bacterianas. Já o plasma rico em plaquetas, geralmente a gente vê ele sendo usado em quê? Em lesões articulares, né? Lesões de tendões, lesões de articulações, de ligamentos. Havendo poucos relatos na literatura sobre o seu uso em vias respiratórias. Mas no caso em questão, ele apresentou uma melhora significativa. Então, o plasma rico em plaquetas ele vai promover esse reparo epitelial. Então, ele ajuda a diminuir os fatores inflamatórios. Então, ele diminui a liberação de citocinas pró-inflamatórias. E isso contribui para a diminuição do edema, da secreção e da região inflamada. Além disso, o tratamento também foi feito com dexaflazacorte, né? Que ele é um corticoide, e o clenbuterol, que já é muito usado na medicina veterinária, né? Equina, que ele é um broncodilatador, então ajuda o animal nessa questão de liberação de via respiratória. A gente volta no manejo ambiental, né? Que foi indispensável, porque você pode observar aqui na imagem, é o pavilhão que o animal fica, é um pavilhão bem ventilado, limpo. Você olha, você percebe que é um pavilhão que não vai ter muitas partículas irritantes no ar para o animal desencadear crises. Então, é um ambiente ideal para o animal, um ambiente limpo, com um cuidado rigoroso no manejo ambiental. E é disso que o animal precisa, porque isso também vai fazer parte do tratamento do animal. Partindo agora para a conclusão, a gente conclui que a união desses protocolos terapêuticos, tanto da nebulização diária, quanto o uso do PRP e o uso dos medicamentos via oral e dos medicamentos em casos de crise, foi essencial para manter a performance atlética esperada do animal. Então, o animal que, quando chegou na clínica, tinha a queixa do tutor sobre ele ter diminuído o rendimento durante as provas esportivas, foi resolvido a partir desse tratamento. Então, isso vai evidenciar o quê? A eficácia do nosso protocolo. Essas são as nossas referências bibliográficas. E eu agradeço ao Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí, a equipe da Clinec Veterinários e a UNA, a Newton Paiva e a UFMG pela oportunidade. Agradeço também a comissão organizadora do simpósio pela oportunidade e meu muito obrigada.